Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor, ou seu professor nerd, você decide. Se você estava achando estranho a gente não estar comentando Agatha desde sempre, eu vou te confessar, eu também achava. Eu também. Mas a verdade é que é coisa demais pra falar pra nerd surdo de menos. Com Anéis de Poder, Coringa, Pinguim e Cidade de Deus, a correria tava grande. E pra completar, eu ainda fiquei muito mal da garganta e não tava nem conseguindo falar. Foram 4 semanas sem gravar um único vídeo. Mas ainda em tempo, hoje nós vamos bater um papo sobre tudo o que aconteceu no Caminho das Bruxas. Eu quero debater teorias para o futuro, comentar alguns detalhes da série e, claro, ouvir de vocês quais são as suas percepções até aqui. Então já prepara o dedo do like e do comentário pra gente bater aquele papo aqui embaixo. Também é importante destacar que esse vídeo vai ter spoilers da série, então se você não viu todos os episódios, fique por sua conta e risco. Bora descer pelo Caminho das Bruxas e descobrir se Agatha foi uma aprovação ou uma bênção da Marvel. Agatha, Quem que bagunçou tudo aqui? a bruxa sem um coven. Foi a Agatha e mais ninguém. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerd Sonho, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e mais. Tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. Foram 3 longos anos entre o lançamento de WandaVision, série que apresentou a Agatha Harkness no universo cinematográfico da Marvel, até o início das gravações de Agatha, House of Harkness. Como é que é? Ah, não é? Então é Agatha, Coven of Chaos. Não. Também não, né? Agatha, Darkhold Diaries. Ué? Também não. É Agatha desde sempre. Acertou. A série passou por 3 reformulações de nomes até chegar ao seu nome final. Ou melhor, nome original. O produtor executivo Brad Winderbaum falou recentemente em uma coletiva de imprensa que Agatha desde sempre foi o nome escolhido para a narrativa desde sempre. Mas as reformulações fizeram parte de uma estratégia de marketing. E a gente pode dizer que sim, deu muito certo. Desde o lançamento de WandaVision em 2021 até o lançamento da série agora em 2024, esse processo de mudar de nome contribuiu para manter a série sendo discutida pelos fãs, que mantiveram a curiosidade devidamente atiçada enquanto a série não chegava. Já a criadora e roteirista principal da série, a Jac Schaeffer, ela reforçou que esse universo que ela está criando é muito mais criativo e imaginativo do que a gente espera. E você deve estar se perguntando: por que o Leandro tá falando todas essas coisas? eu te explico. Eu acho muito importante fazer esses parênteses todos para a gente tentar entender qual é o plano de fundo para a construção dessa série. Agatha tem a tarefa, desde WandaVision, de inserir a magia no UCM. Você pode até se perguntar se isso já não havia sido feito antes pela Wanda ou pelo Doutor Estranho. Bom, sim e não. A magia, como vemos em Doutor Estranho, ela é algo quase que científico. Aqui abordamos um grupo de pessoas que estudam e se aperfeiçoam para ter magia. Já a Wanda, ela nem sequer sabia desse seu lado feiticeira. E o próprio UCM passou muito tempo colocando ela como um humano aprimorado, e não uma pessoa capaz de fazer magia. O mesmo vale para o Loki, ele é um deus, então não necessariamente pratica magia. Com a Agatha, vemos que existem feiticeiros e feiticeiras no universo cinematográfico da Marvel, de uma forma muito mais similar ao que já vimos em outros universos, como Sabrina, Salem e muito mais. Aqui a magia tem conexão com linhagens e se apresenta de formas específicas, e essa volta toda é para lidar com um elefante na sala. Agatha desde sempre não tem a pretensão de ser uma série realista ou nos moldes que já vimos se repetir tantas e tantas vezes nos filmes e séries da Marvel. É um universo mais repleto de imaginação, fantasia e, por que não, mais distante da realidade. E isso se prova desde o piloto, onde a nossa protagonista está vivendo um thriller policial graças à armadilha na qual a feiticeira Escarlate prendeu ela. Sim, como vamos falar sobre a série, eu quero dar aquela revisada em todos os episódios até aqui. Toda a adaptação e o visual desse episódio é muito interessante. Me lembrou um pouco de Law and Order, passando por Grimm e até mesmo True Blood. Aqui a série dá um tom que lembra muito o que vimos ser feito anteriormente em WandaVision, com referências à televisão. Mas claro, isso é só uma fachada. Eu volto a reforçar que a narrativa nos mostra o que acontece com a Agatha após a suposta morte da Wanda em Doutor Estranho Multiverso da Loucura.
O feitiço que prendia a Agatha parece não ter sido desfeito, mas com certeza enfraqueceu, e com a ajuda do jovem e da Hill, ela se vê rastejando para fora do controle mental em que estava. Depois disso, vamos para um episódio de recrutamento, que tenta explicar de forma simples onde estavam as feiticeiras desse universo durante todos esses anos, com invasão alienígena, o Thanos e toda aquela doideira que a gente já conhece. Elas estavam onde sempre estiveram, escondidas, disfarçadas em plena luz do dia, como uma segurança de shopping, uma influencer e dona de loja de cosméticos naturais, ou como uma suposta charlatã que prevê seu futuro. Esse é um ponto interessante porque, no nosso mundo, figuras como essas muitas vezes são mesmo praticantes de uma religião pagã ou da arte, como a série coloca. Em seguida, o novo Coven recém-formado parte para o caminho das bruxas em busca de soluções para seus problemas individuais. E vamos ver que a cada episódio vamos ser confrontados com uma nova tarefa, uma situação bem absurda que colocará essas bruxas para trabalharem em conjunto e fazerem uso das suas habilidades individuais. Esse é o ritmo que a série estabeleceu até aqui e, em termos de produção, ela tem sido bastante feliz. Isso porque a Agatha desde sempre é a série da Marvel com o menor orçamento até agora e tem entregado um visual bastante único, inclusive porque todas as provas contam com cenário e figurino próprios em estilos completamente diferentes entre si, e apostar em efeitos práticos foi a escolha mais feliz até aqui. Ninguém aguentava mais aquele CGI que parecia saído de um jogo de PlayStation 2, a mulher Hulk que o diga. Que coisa horrorosa! Agora eu gostaria de falar sobre o que, pra mim, é um dos pontos altos da série: os personagens. A Lilia, de Pet Lupone, e a Agatha, da Catherine Hahn, são muito do que faz a série valer a pena. Eu não digo nem só pela capacidade delas de roubar as cenas sempre que surgem, mas pela forma como elas conseguem sustentar o roteiro e tornar aquela trama mais envolvente. Claro, digo mesmo da Deborah Jo Rupp como Sra. Hart, mas que infelizmente tivemos menos dela do que eu gostaria. Além disso, temos a Aubrey Plaza no papel da Rill, o que é meio que um typecasting, porque a Aubrey tá sempre fazendo esses papéis de mulher meio psicopata e caótica, o que ela faz muito bem. Mas assim, sério, eu queria ver ela em outros tipos de papéis. Tá, isso é uma questão mais pessoal minha mesmo, porque eu gosto muito do trabalho dessa atriz. Por fim, descendo o nosso ranking, temos Ali An como Alice Hu e Seisher Zamata como Jennifer Cale, ambas entregando boas atuações, e principalmente a Jane sendo uma personagem que cresceu no decorrer da série. Nos episódios 8 e 9, a nossa bruxa das poções deixa de ser a chata que bate de frente para passar por um arco de desenvolvimento incrível e um final que promete futuro. A única do Coven que tem um futuro, né? Já enquanto isso, Alice é uma personagem interessante, mas muito fechada, com poucos momentos para brilhar, com exceção da sua prova no caminho das bruxas e a relação que foi criada com o jovem. E, por fim, um dos grandes spoilers da série que todos nós já sabemos, temos Joe Locke como jovem e, como finalmente foi confirmado no 5º episódio, Wicano. E não é que ele não seja um bom ator. Se você comparar ele com o que é entregue em Heartstopper e o que está sendo entregue aqui, a gente consegue perceber uma diferenciação interessante. Enquanto jovem, inclusive, ele era muito mais interessante, sendo esse papel da pessoa ávida por aprender e um tanto quanto aqui sem noção. Até o episódio 7 eu confesso que eu achei que ele estava deixando a desejar como Wicano, mas nos episódios 8 e 9 ele abocanhou o papel com uma sede, uma capacidade que, olha, me surpreendeu. Como eu disse, não acho que ele seja um ator ruim, ele é muito competente. E nos episódios finais de Agatha desde sempre, ele mostra para o que veio e comprova que, como todas as escalações feitas para essa série, é uma adição verdadeiramente interessante para o MCU. Eu vejo em personagens como o dele e a Kate Bishop da Hayley Stanfield a chance de ter um MCU que seja divertido e instigante de novo. Claro, é muito cedo para falar, afinal ainda não sabemos como é que serão os próximos passos e como a Marvel vai aproveitar esses personagens em seus roteiros, uma vez que Agatha é assim, bem fora da curva. Mas eu estou esperançoso. Seguindo nosso passeio pelo caminho das bruxas, o 6º episódio veio para nos dar mais contexto sobre toda a trajetória do Wicano até aqui e tornar ele um personagem muito mais interessante.
Todo o contexto sobre como o William Kaplan se tornou Billy Maximoff, a conexão do garoto com todas as bruxas que vieram a integrar o Coven, a Lilia sendo responsável por colocar o sigilo nele, e teve muita gente reclamando que não curtiu o desenvolvimento do personagem porque a série não levaria o nome dele. Mas eu acho que esse passo para trás foi essencial para fazer com que a gente entendesse melhor o personagem. E quem sabe, no futuro próximo, ele se desenvolva ainda mais. Como eu disse, uma parte de mim tem esperança que ele ganhe mais espaço no futuro da Marvel. Mas, no fim das contas, eu comecei a ver Agatha sem expectativas. E isso foi uma das escolhas mais positivas para minha experiência. Então eu vou tentar me manter também sem muitas expectativas para o que o MCU reserva para tanta gente competente. Outro ponto positivo que a revelação de Billy como Icano trouxe é que ele trouxe uma guinada interessante para a série. Até o episódio 5 acompanhamos as provações do Caminho das Bruxas e todo mundo ficava meio que gritando entre si. Quando elas chegavam diante de algum problema era uma discussão sem freio. O Billy muitas vezes ele agia como se fosse só um acessório ali. Por mais que muita gente já teorizava algo que se comprovou no episódio final. Foi a partir do episódio 6 que a série voltou numa montanha-russa que só vai pra frente. O Icano passou a demonstrar mais personalidade, as expectativas começaram a se inverter, o Coven passou por novas provações e tivemos mais uma baixa. Lilia Calderu, você sempre será lembrada. Patti LuPone entregou uma Lilia sem igual. E o episódio 7 é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores coisas que a Marvel fez nos últimos anos. Top episódio da série e é o segundo melhor episódio de todas as séries da Marvel, só perdendo para o último episódio de Loki. É muito forte essa aspa. Na minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui pra mim quais são os melhores episódios de séries da Marvel que você considera. Na verdade, os episódios 6 e 7 fizeram um grande favor para a história. Movimentaram o ritmo da narrativa, tiraram a história daquele ponto de platô que tinha sido deixado lá no episódio 5. Você não tá entendendo? Então, pera aí que eu te explico. Acompanhe o meu raciocínio. Os episódios 1 e 2, eles eram diferentes por si só. Aqui, eles traziam uma ambientação desse universo. Nos apresentavam os personagens e se saíram bem, tanto individualmente como quanto parte do todo. Como eu disse mais cedo, eu comecei a ver Agatha sem muitas expectativas e me diverti bastante. No terceiro, tivemos a primeira aprovação do Caminho das Bruxas. E depois, por mais 2 episódios, a fórmula se repetiu. Isso não é de todo ruim, ainda mais se pensamos que a Marvel tem repetido sua fórmula de filmes por mais de 15 anos. Mas numa série tão curta, isso dá pra gente uma sensação de repetição, de que não estamos avançando tanto. O 5º episódio trouxe revelações importantes para o enredo, mas, como eu disse, dá uma sensação que chegamos num ponto de platô, onde as coisas não avançam muito. O 6º episódio então quebrou essa fórmula, servindo como um desenho muito mais bem executado da história do Billy e o que trouxe ele ao Caminho das Bruxas. E eu vou te dizer que eu fiquei meio revoltado porque ele só quer trazer o irmão de volta. Tá, mas e a mãe? Não vai trazer a mãe? Bom, isso é um papo para outro dia. Tem alguns traumas aqui que precisam ser aprofundados. 3 palavras. Precisa de terapia. E aí o episódio 7 trouxe uma construção única e de certa forma uma visão muito profunda sobre a história da Lilia. A verdade é que depois do Icano e da Agatha, a nossa bruxa da adivinhação teve uma das melhores narrativas da história. E claro, isso nos leva aos episódios finais, com a barra lá em cima após esse episódio 7. Jac Schaeffer nos entrega uma finalização digna da experiência aqui. E diga-se de passagem, muito mais satisfatória do que o que vimos em WandaVision, que teve um final muito dentro da fórmula Marvel. Fomos arrebatados para a última prova. Vimos a Jane recuperar os seus poderes, o Billy conduzir o irmão, o Tommy, para um corpo e, por fim, a Agatha finalizar sua aprovação. Fomos arrebatados por uma luta muito divertida entre a Ariel, que sempre foi a morte, como a gente já imaginava, e a Agatha, e ainda vimos um sacrifício digno da bruxa sem Coven. Só isso já nos deu um baque. Afinal, eu acho que ninguém estava esperando que a Agatha morreria no final da sua série, mas no caso dela, isso promete um futuro. E esse futuro se mostra no episódio 9, bem como o passado. E eu confesso que essa adição me pegou totalmente desprevenido. Quando o episódio 8 terminou, eu fiquei, sério? Assim? Poxa, eu queria mais. Aí eu olhei a barrinha e dizia próximo episódio.
E eu pensei, caraca, a Marvel fez um plot twist na vida real. Eu juro que esse episódio 9 me pegou desprevenido, ainda mais saindo junto com o 8. Marvel quebrando expectativas. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. No caso, somos levados a conhecer a história de Agatha Harkness. Descobrimos mais sobre seu filho, sua trajetória e como ela ganhou o poder no decorrer dos séculos. Infelizmente, faltaram respostas. Como ela e a Hill se conheceram, como desenvolveram uma relação, como a Agatha colocou as mãos no Darkhold. A Wanda ainda tá viva? Boa pergunta. Tá, essa última é brincadeira. Mas talvez mais importante de tudo, o último episódio faz um trabalho competente em emendar o início e o fim dessa bruxa. Descobrimos que o caminho das bruxas foi o esquema de pirâmide que ela forjou para roubar o poder de outras bruxas. E por consequência direta, o caminho que vimos no decorrer dos últimos episódios era falso. Uma criação de um bruxo que estava vivendo com a magia no automático. E, como a sua mãe, tem um formidável poder de criar e alterar realidades. O caminho das bruxas foi criado pelo Wicano, que retorna para fechá-lo e de quebra ganha uma possível tutora, o fantasma da Agatha, que não pretende deixar ele em paz nem depois da sua morte. Galera, deixa eu falar, que jornada! A série foi extremamente feliz em tudo o que construiu e as mudanças de roteiro foram muito bem-vindas. Sim, porque no plano original o caminho seria real. O Nicholas Scratch teria morrido na travessia com sua mãe e as árvores que ladeavam o caminho seriam as bruxas que morreram na tentativa de atravessar. Tudo isso foi jogado fora e o resultado continuou sendo delicioso. No fim das contas, o caminho que foi percorrido ser algo criado pelo Wicano enquanto espaço físico, na minha opinião é genial. Bem como o fato de que a ideia em si, o conceito de caminho, foi da Agatha desde sempre. Ah, e acho importante ressaltar, o fato do caminho ter sido criado pelo Wicano não o torna menos real. Ele ainda ofereceu provações, deu àquelas bruxas tudo o que elas queriam e produziu efeitos verdadeiros. É diferente de ter sido apenas um sonho, como alguns youtubers andam falando por aí. A série não nos enrolou criando algo que não aconteceu. Tudo lá foi real, mas foi algo criado pelo Wicano. E todas as dificuldades e aprendizados realmente aconteceram. O caminho pode não existir, mas a trajetória da série existiu sim. A Alice quebrou sua maldição, fez as pazes com o passado e morreu defendendo uma pessoa. A Lilia retomou seus poderes, abraçou sua natureza como bruxa e pôde voltar a viver sua infância, que foi desconexa por causa do seu dom. O Billy conseguiu conduzir o Tommy para um novo corpo e a Jane retomou seus poderes. Já a Agatha, bom, ela conseguiu seus poderes de volta e agora ela vai tocar o terror no além-vida. Agora, antes de falarmos das teorias, eu gostaria de te pedir para deixar o seu like nesse vídeo se ainda não deixou. Se chegou aqui é porque o vídeo valeu a pena. Me conta o que você achou de Agatha desde sempre. Essas são maneiras de você compartilhar comigo o que você tem achado do meu trabalho. E claro, também ajudar para que a palavra do Nerd Soro chegue a mais e mais nerds pelo Brasil. E compartilhe esse vídeo com a pessoa que curte esse universo. Isso vai me ajudar bastante. Se quer mais, quer compartilhar suas teorias diretamente comigo e com mais nerds, cola no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Lá a gente discute teorias e as novidades, não só do MCU. E também tem um grupo livre de spoilers e outro que é mais barra pesada, onde os spoilers rolam frouxo. Você decide onde vai entrar. Vai nos comentários, deixa o seu e clica no link para fazer parte desses grupos. Ó, é totalmente de graça, viu? E voltando para as teorias, parece que sempre que estamos falando da Wanda, Agatha e o universo místico da Marvel, as teorias se multiplicam com força total. Muitas das teorias se confirmaram, como o caminho sendo falso, o jovem, o Wicano e a Hill, a morte. Mas e o Mephisto? E a Wanda? Acho que essa merda aí, porra. Mas olha, Jack Schaefer, a showrunner da série, confirmou que quem morreu, morreu. Ela não queria que a sua história tivesse mortes que não mudam mesmo a trajetória dos personagens. Então, nos despedimos de vez de Alice, Lilia e da Sra. Hart. Poxa, Sra. Hart era sim uma das minhas personagens preferidas. Mas será que o movimento do Billy em trazer o Tommy para um corpo no fim do caminho não abre um precedente para que mais personagens voltem dessa mesma maneira? E claro, aqui eu não posso deixar de pensar,
para que a Wanda retorne assim? E eu digo isso porque o retorno de Billy e Tommy se conecta com uma cena lá de Multiverso da Loucura, em que a Wanda está na montanha Wundagore e vê nas paredes a profecia da Feiticeira Escarlate, inclusive com a imagem de um jovem que parece muito com o Wicano das HQs. Será este o sinal que faltava para o filme solo da Feiticeira Escarlate e uma reunião familiar? Bom, especulações da Wanda à parte, vamos voltar a especular sobre a série da Agatha e o futuro dela no MCU. Eu estava teorizando que o prêmio da Jane seria alcançado e ela ganharia seus poderes de volta. Isso aconteceu, e agora minha teoria é que ela se torne algum tipo de líder de um grande coven. Talvez ela esteja à frente de uma organização de feiticeiras do MCU, já que a sua carta é a sacerdotisa. Ela ganhou muito destaque e no fim ainda saiu dali acreditando que o caminho, como preconizado pela balada, enquanto uma entidade cósmica, era real. Outro aspecto que vale o comentário é o futuro da Agatha, agora que ela é um fantasma. Nas HQs, isso ocorre quando a bruxa Sam Coven é queimada numa fogueira e retorna se aproximando de Visão e Wanda, já como uma fantasma. Ela ajuda os dois Vingadores a derrotar o Sete de Salem e o demônio Samhain. E aqui eu gostaria de parar e colocar um dos poucos pontos negativos da série. Foi o pouco desenvolvimento do perigo que a Sete de Salem realmente representavam. No episódio 2, elas aparecem como o grande perigo, mas o desenrolar da série deixa elas meio que de lado, e o final delas ficou bem anticlimático. Não que não tenha sido épico para a Lilia, com certeza fechou muito bem o arco dela, mas faltou desenvolvimento das Sete. Ficou faltando algo aqui, mas quem sabe veremos mais delas mais pra frente. Ou será que não? Voltando para a Agatha, nos quadrinhos ela também mostra a Wanda como ela poderia usar magia para conceber filhos, o que a gente sabe que não deu muito certo. Mas isso é nas HQs, ok? Posteriormente, na revista número 1 de Feiticeira Escarlate, em 2015, o fantasma de Agatha retorna para continuar orientando Wanda, inclusive atravessando o caminho das bruxas. É nesse ponto que a mãe biológica da Wanda, a Feiticeira Escarlate anterior, ressuscita a filha. Já na série e no MCU, a escolha da Agatha em se manter entre o mundo dos mortos e dos vivos vem do receio que ela tem de encontrar o seu filho. É aí que ela decide guiar o Billy Maximoff em sua jornada de busca pelo Tommy. Isso nos aponta dois caminhos. Em ambos, a Agatha pode até retornar e ser ressuscitada, mas sua existência como uma guia do Wicano confirmaria a morte da Feiticeira Escarlate. Ou então ela seguirá como guia do Wicano e posteriormente pode passar por uma reviravolta no prometido filme da Feiticeira Escarlate, que dizem estar em desenvolvimento e pode vir a ser lançado em 2026. Será? Infelizmente a série não respondeu todas as nossas perguntas. Aparentemente é o jeitinho da Marvel de abrir 15 abas na nossa cabeça e não fechar nem duas direito. Tá duvidando? Então responde nos comentários. Como a Agatha colocou as mãos no Darkhold? Não sei, O Wicano vai se revelar como Billy para seus pais? não sei. O que era aquele metrô no subsolo do caminho que leva ao mundo comum? Era só a prova de que era o Billy inventando tudo ou tem um subtexto ali? Também não sei. A senhora Hart era mesmo uma feiticeira ou ela só foi um efeito colateral? Então vamos parar por isso? Vamos parar por aí? Eu tenho certeza que você aí tem 1 milhão de teorias e dúvidas. Então tá aberto o tópico aqui nos comentários. Me conta o que você acha e eu vou dar os meus pitacos. Aproveita para me contar qual teoria que eu não comentei, mas que você acredita que pode estar se desenrolando no futuro dos bruxos do MCU. Bora bater esse papo, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas para não perder nada, vocês já sabem, se inscreva aqui no canal, considere se tornar um membro e me siga no Instagram, @nerd.sor e no TikTok, @nerdsor, para acompanhar enquetes e mais atualizações sobre o canal e não perder nenhum vídeo. Forte abraço e se cuide.